Bom dia, prezados alunos dos terceiros anos matutino e noturno. Hoje falaremos da aula sobre conciliação e mediação. Na verdade, uma sequência das aulas da aula realizada na semana passada. Aliás, especificamente na aula de segunda-feira, antes da suspensão em razão da pandemia. É importante continuarmos a aula falando de alguns dos princípios que foram ditos nos trabalhos realizados em sala de aula. Nós vimos a importância da audiência de conciliação e mediação no intuito de fazer com que o judiciário realmente julgue processos relevantes, permitindo que as próprias partes sejam estimuladas para a solução dos conflitos de interesses. Mas para isso é necessário que tenha a criação dos CEJUs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, e também a preparação dos conciliadores mediadores, os quais seguem alguns princípios, os quais os senhores já me relataram nos trabalhos apresentados, porém é importante enfatizá-los para que possamos seguir na análise do artigo 334. Quando o conciliador chega para realizar a audiência, as partes normalmente estão com ânimos muito acirrados. Não é à toa que entrou com a ação, ajuizou uma ação, demonstrando a existência de um litígio. O conciliador ele tem que ter bastante paciência, tem que ter tem que fazer a aplicação das técnicas aprendidas nos cursos de formação e aprimoramento. E um dos principais princípios que o ajuda nesse sentido é a informalidade. Porque fica muito mais fácil o conciliador se aproximar das partes em um ambiente descontraído. Evidentemente que não vai ter qualquer vestuário, mas também não precisa de um formalismo exacerbado, como por exemplo ocorre numa audiência de solução de julgamento. A exigência do terno e gravata, a exigência das roupas sociais, a exigência de um porte mais formalizado. Aqui a informalidade predomina na vestimenta das partes, dos advogados e do conciliador. Não quero dizer aqui que vá com camiseta de manga cavada, de bermuda, etc. Mas vai com uma camisa simples, uma calça jeans, por exemplo, e um sapato. E para a mulher, roupas condizentes com o ambiente forense, porém não tão formais. Não vai com roupa de alcinha, não vai com micro saias ou micro shorts. Tudo isso para aproximar o conciliador das partes e aproximar as partes entre si, para que ocorra o conflito de interesses de uma forma mais adequada, que ocorra a solução mais próximo possível do que as partes desejam. E estimular as partes de que o acordo é o melhor caminho, considerando os desdobramentos naturais do processo. Lembrando que o conciliador, em momento algum, poderá impor a sua vontade perante as partes. As partes fazem acordo se quiserem fazer. Não são obrigadas para tanto. Daí a necessidade de as partes terem autonomia também para impor a sua vontade. Falar, eu quero acordo em tais termos. Eu não quero acordo, quero que o juiz solucione o conflito. O conciliador o conscientizará, porém não imporá nada ou não constrangerá as partes para que estas mesmas sejam forçadas a fazer acordo e no futuro venham se arrepender. A questão referente à confidencialidade. O conciliador não pode ficar espalhando para todos o que aconteceu. Tanto é que no termo de audiência vai relatar apenas os principais pontos da audiência. Não vai relatar os motivos que as partes colocaram ali, não vai colocar evidentemente particularidades do caso interno. É necessário que o conciliador tenha um bom senso, ser equilibrado, ser justo, porém em momento algum perder a sua essência, que é tentar conciliar. Na aula anterior, eu havia dito para vocês sobre quando a audiência não vai ser realizada. Naqueles casos que as partes manifestarem expressamente que não querem a realização da mesma audiência, ou seja, o autor tem que falar na inicial que não quer a realização do ato, e o réu deve avisar com 10 dias de antecedência a data da audiência que não quer participar do ato. Lembrando que nesses casos, em ambos, tem que ser petições escritas de forma expressa. Não quero audiência. Se bem na verdade que o autor não falar nada no inicial, falar que quer audiência, pouco importa a vontade do réu, porque a audiência será realizada da mesma forma. Porque o Código descreve com bastante clareza
todos devem declarar expressamente: não queremos audiência, não queremos tentativa de acordo. E além desses casos em que as partes manifestam expressamente que não querem a solução consensual, o 334, parágrafo 4º, inciso 2º, escreve que quando não se admite a autocomposição, tem determinadas situações em que o acordo não é realizado. Não pode ser realizado por total disposição legal. Questões que envolvem o poder público. O poder público, acima de determinados valores, não pode transacionar, não pode realizar acordos. Questões que envolvem bens de menores de idade, também não pode ter acordo. Questões de família são diferentes. Entretanto, questões patrimoniais referentes a menor de idade ou maior incapaz, você admite a autocomposição. Porque há uma proteção especial do Estado, então nestes casos não há possibilidade de autocomposição. Uma tratativa que é importante colocarmos também aqui, sobre a desnecessidade da audiência, sobre a não realização da audiência, trata-se da questão dos litisconsortes. O que é litisconsorte? É uma pluralidade de autores ou réus dentro de um mesmo processo. Nada impede que o processo tenha 2, 3, 4, 5 autores, 2, 3, 4 ou 5 réus. Nestes casos, não basta a manifestação de somente um dos litisconsortes em rejeitar a realização da audiência, se os outros ficarem calados. Isso não basta. É necessário que todos manifestem expressamente: não queremos audiência. Daí a importância de sempre estudar e sempre se atualizar. Porque pode acontecer a seguinte situação. Eu já os orientei de que é importante o autor sempre colocar que quer audiência, nas hipóteses possíveis, no intuito de solucionar rapidamente a sua lide. O réu, por sua vez, vai tentar retardar o máximo possível, a não ser que queira fazer acordo. Mas suponhamos que no processo tem um autor e 3 réus. O autor manifesta na inicial que quer audiência, ou fica em silêncio, o silêncio importa em aceitação. E existem 3 réus. O réu A, patrocinado por um advogado que está atualizado de acordo com as premissas do CPC atual, informa que não quer audiência, porque o seu cliente não quer realização de acordo. O segundo cliente vai no mesmo sentido. O segundo litisconsorte, na verdade, vai no mesmo sentido, de que não quer o acordo. Que entende que o acordo é inviável para aquela lide. E o terceiro réu contrata um advogado que já não tem um estudo tão atualizado dentro do processo civil. E fica calado. Não fala nada que não quer a audiência. Por causa desse réu, que foi assistido por um advogado, que não estudou o código, que não se atualizou da forma devida, a audiência vai ser realizada, a despeito de todas as partes não quererem a audiência, apenas recorrigindo a informação anterior. O autor não quer a audiência, ele coloca taxativamente: não quer a audiência. O réu 1 e o réu 2 manifestam no mesmo sentido de não querer a audiência, porém o réu 3 fica em silêncio. Neste caso, a audiência vai ser realizada. Ela só não seria se fosse unânime e uníssona a voz de todos os litigantes: não queremos acordo. Se não querer acordo, a audiência não será realizada. Se ficar um em silêncio, a audiência vai ocorrer normalmente. O parágrafo 7º do artigo 334 possibilita que a audiência de conciliação e mediação se realize por meio eletrônico. Em tempos de pandemia, é um meio que pode ser utilizado. Entretanto, os meios eletrônicos são mais utilizados atualmente em matérias de cunho penal, considerando as peculiaridades. Mas nada impede, por exemplo, que a audiência seja realizada por meio de WhatsApp, meio de lives nas redes sociais, por meio de Skype, de outros meios de interação virtual, em razão de que a lei permita, desde que sejam observados os princípios da confidencialidade, da formalidade, da autonomia das partes, dentre outros destacados no artigo 166 do CPC. O parágrafo 8º, por sua vez, já considera a questão da ausência injustificada das partes no comparecimento à audiência. Se o não comparecimento for justificado por razão de doença ou por algum outro motivo plausível e aceito pelo juiz, não ocorrerão as sanções do parágrafo 8º, desde que o autor não compareça e justifique porque não compareceu, ou o réu não compareça e justifique
a razão da sua ausência. O parágrafo 8º, para continuar o raciocínio, é importante que eu faça a leitura, para que posteriormente eu possa fazer o comentário da razão de existir do parágrafo 8º. O não comparecimento injustificado do doutor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Imaginem vocês o gasto que o judiciário tem para manter a sua estrutura. Para a realização de uma audiência de conciliação, tem que pagar o salário do conciliador, tem que pagar o Estado, tem que pagar o salário dos policiais que fazem a proteção do prédio do Fórum da Justiça Federal, tem os custos com eletricidade, tem os custos com transmissão de dados, tem os custos com água, tem os custos com limpeza e manutenção, insumos, tem entre tantos outros custos. É um custo relativamente caro para o Estado manter a estrutura do Poder Judiciário. O Brasil gasta em média mais de 1% do PIB para estruturar o Judiciário. É um dos mais caros do mundo, mas justamente para garantir que a solução dos conflitos sejam feitas. Todavia, essa estrutura não pode ser montada, existir, para simplesmente não funcionar, ou a parte simplesmente não comparecer ao dia, hora e local designados. Para evitar esse tipo de problema, a forma de inibir o não comparecimento e a não justificativa, o legislador optou por bem em sancionar a parte que não comparece e não justifica. A multa é de até 2% da vantagem econômica ou do valor atualizado, do valor da causa. Normalmente é o valor da causa que vai ser mais adequado e mais fácil fixação. Até mesmo porque quando se fala em vantagem econômica e valor da causa, na maioria das ações são questões equivalentes, são questões similares, valores iguais, portanto não haverá muita dificuldade nesse sentido. Essa multa é revertida em favor da União, no caso, se a audiência de conciliação for da Justiça Federal, ou será para o Estado, se for nos tribunais de justiça dos Estados, do Distrito Federal ou territórios. Essa multa, diferente de outras, não será revertida à parte contrária, e sim para o Estado, como uma forma de minorar os custos desnecessários que o Estado teve para manter a estrutura da audiência. Lembrando, todavia, que ao Estado que a multa é para ausências não justificadas. Justificadas não tem sanção de multa. E quem deve fixar essa multa e o patamar? O juiz. Não é o conciliador. Vamos lembrar, gente, conciliador não pode fazer sentença, conciliador não vai fixar multa. Conciliador é apenas um instrumento para a aproximação das partes. No caso do mediador, um facilitador de diálogos para que o juiz possa solucionar o conflito. É o juiz que vai homologar a vontade das partes, através de sentença. As partes estipulam os termos, o juiz homologa. O conciliador é apenas um instrumento, ele elabora o termo, porém não decide. Da mesma forma, o conciliador também não pode impor multa pelo não comparecimento. O conciliador remete ao juiz e o juiz, entendendo que não houve justificativa plausível, imputa a multa. O parágrafo 9º espanca muitas dúvidas no que se diz respeito à necessidade do comparecimento do advogado ou do defensor público na audiência. Que o parágrafo 9º diz de forma bastante taxativa. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. O que isso significa? Não pode ocorrer audiência sem a presença destes profissionais. Infelizmente, em alguns lugares nós vemos algumas práticas de que as partes não comparecem com o advogado e a audiência de conciliação é realizada. Essa prática deve ser coibida, inclusive nas ações de família. As ações de família têm um tratamento específico nos artigos 693 a 699, ranço um pouco ainda da ação de alimentos, a lei 5478/68, de que o réu pode comparecer sozinho e o prazo começar a contar a partir da data da audiência. O Código coloca hoje a necessidade da presença do advogado ou do defensor como uma forma de melhor
exercício ao direito de defesa das partes. É uma garantia constitucional, que infelizmente algumas leis, como a do juizado e a CLT, não obrigam a presença do advogado, porém, devemos considerar a necessidade desses profissionais para a solução das lides. Imagine os senhores, uma parte tem um advogado bem conceituado, uma equipe de advogados, e a outra chega sozinha. Se não tivesse essa restrição da lei. Ficaria algo muito difícil. Agora, se ambas as partes tiverem com seus advogados, fica algo melhor, uma conversa mais adequada, a aplicação do direito em sua plenitude, garantindo a defesa de todos na solução da lei, para a solução da lei. Da necessidade do advogado ou do defensor público, ou nas localidades onde não tem defensor público, a presença dos advogados dativos, contratados e seus honorários pagos pelo Estado. Como, por exemplo, nas cidades do interior de São Paulo, com população de menos de 100 mil habitantes, ou na Justiça Federal, nos locais onde não tem defensoria pública da União. São os advogados dativos que farão a defesa dessas pessoas. Nos locais onde tem defensoria, ou para aquelas pessoas que têm condições de contratar um profissional particular, este profissional. O que é importante, as partes devem estar acompanhadas destes profissionais. Pode acontecer de só o profissional estar na audiência? Depende muito do que consta a procuração outorgada. Quando é defensor público, recomenda-se que não, que defensor público não tem a procuração. Entretanto, é importante que a parte esteja junto com o defensor. O que diz o parágrafo 10, como uma forma de esclarecimento sobre a possibilidade do advogado estar sozinho. O parágrafo 10 diz o seguinte: a parte poderá constituir representante por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir. Em alguns casos, a parte pode estar presente, pode estar com o procurador, procuração particular, e esse procurador contrata um advogado, ou advogado, se dentro dos poderes, dentro da procuração, tem o poder para transigir. O que significa esse poder para transigir? Poder para fazer acordo. Se tiver o poder para fazer acordo, ela pode se fazer sozinha, porque a parte outorgou-lhe os poderes para tanto. Se não constar poder para negociar e transigir, a parte não pode estar sozinha. O advogado não pode estar sozinho, desculpe. A parte, obrigatoriamente, deverá estar acompanhada por seus advogados, para que possa realizar a audiência. Dependerá muito do conteúdo do processo. Dependerá muito do conteúdo da procuração. Quando tem acordo, o que acontece? A autocomposição obtida, autocomposição é acordo. Vamos lembrar que existem 3 formas de autocomposição de acordo com as regras sobre o gerado do processo. A submissão, quando o réu reconhece o direito do autor. A renúncia, quando o autor reconhece que não tem direito e abre mão do exercício do direito de ação. E a transação, quando ocorre o acordo. Nesse caso, entenda-se a autocomposição como um acordo. Ela será reduzida a termo, ou seja, ela será transcrita, ela será feita por escrito, ela não será oral. A oralidade impera na audiência de conciliação, como o artigo 66 descreve. No entanto, quando se elabora o termo de acordo, todos os termos deverão constar no termo. Deverão constar no termo que vai ser assinado pelo conciliador, pelas partes e pelos advogados. Preferencialmente será impressa, assinada pelas partes e pelo conciliador, rubricada, digitalizada e enviada para o juiz poder homologar através de uma sentença. Extinguirá o processo pelo artigo 487, inciso 3º, a linha B do CPC. Quando as partes chegam a um consenso, quando ocorre a transação. O conciliador elabora o termo. O juiz, como as partes solucionaram, chegaram por si só à solução de conflitos, é desnecessário que ele julgue o conflito, porque as partes chegaram ao consenso. Vamos lembrar que o juiz, dentro das suas características, ele tem papel secundário na solução das lides. Se as partes chegam por si só ao consenso, cabe ao juiz homologar. Evidentemente, o juiz vai analisar se os requisitos legais foram preenchidos. Se as partes não fizeram um acordo, talvez sob coação, sob algum vício do negócio jurídico além da coação. Se o juiz entender que houve tudo corretamente, ele homologa por sentença e extingue o processo pelo 4 do 7, parágrafo, inciso 3º, a linha B
do CPC. Alguns questionam se essa sentença pode ou não ser recorrida. O Código não impede que ocorra o recurso, mas poderá ocorrer o que a doutrina chama de preclusão lógica. O que significa isso? Significa que a parte praticou o ato e posteriormente pratica outro incompatível com aquele primeiro realizado. Então esse segundo estaria precluso, não poderia realizar mais esse ato. Esse segundo ato não tem mais como ser realizado, porque o primeiro já foi. A não ser que a parte prove algum vício, prove alguma mácula quanto aos termos do acordo, e que ela foi induzida em erro, que ela foi coagida. Aí caberia o recurso. Caso contrário, muitos juízes inclusive colocam, os conciliadores colocam para as partes assinarem, evidentemente conscientizando seus advogados, a questão referente à renúncia sobre o prazo recursal. O que seria isso? As partes abrem mão de eventuais recursos. Se tivesse a menção ao juiz homologar a renúncia ao prazo recursal, a desistência do prazo recursal, esse prazo não precisará ser obedecido, e a partir do momento que der a sentença ter sido publicada, no outro dia ocorrerá a coisa julgada. Isso se tiver acordo. Se não tiver acordo realizado, parte-se para o outro ponto. Qual é? A possibilidade de defesa do réu. O réu vai ter 15 dias após a audiência para realizar o seu direito de defesa. Um direito que, como disse, é direito, não se trata de nenhuma obrigação. E por fim, parágrafo 12, ele descreve sobre as pautas de audiência de conciliação. Eu vou ler primeiro e explicar depois. A pauta das audiências de conciliação de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da segunda. Qual é a razão deste intervalo de 20 minutos? Quando tinha as audiências de conciliação do 331, do código anterior, e a prática hoje das audiências do juizado, muitas são realizadas com intervalos muito pequenos entre uma e outra. Muitas vezes 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E não tem um tempo exato para uma tentativa de acordo. Porque tem audiências de acordo que duram 2 minutos. O conciliador estipula os termos do acordo, as partes concordam, pronto, acabou. Agora tem sessões que duram até 2 horas. Que as partes vão conversando aqui, conversando ali, algum ponto corrige aqui, um abre mão de um lado, outro abre mão de outro, e acaba chegando num consenso. Então não tem um tempo exato para cada sessão. Colocou-se o tempo mínimo de 20 minutos porque é uma tentativa de um tempo que o conciliador tem suficiente para conversar com as partes e as partes têm de deliberar sobre determinados assuntos. O mínimo de 20 minutos deve ser observado para evitar também uma sobreposição de audiências. E que tem advogados, com muitos processos de defensores públicos, muitas vezes são realizadas 2, 3 audiências simultaneamente, em varas diferentes. E pelas leis avisam que não pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Da necessidade de fixar datas, horários de audiência, com intervalo mínimo razoável, em respeito às partes e aos advogados, para que elas possam discutir sobre as questões de acordo, sobre outras questões envolvendo a solução da lide. Intervalo mínimo de 20 minutos. Pode ser de meia em meia hora, de 1 em 1 hora. Normalmente as de mediação demoram mais em razão das peculiaridades do caso, em razão da interrupção do diálogo ocorrido entre autor e réu. E o papel do mediador vai ser o restabelecimento desse diálogo. Então dependerá muito da sensibilidade do mediador e do conciliador como fixam essas audiências. O intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. E com isso se encerra, dentro do CPC, a questão da audiência de conciliação e mediação. Lembrando que a conciliação não se encerra aqui propriamente, se encerra a audiência. É possível que ocorra acordo em qualquer etapa do processo, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Inclusive, reforçando o que eu já havia dito em aulas anteriores, é uma das premissas do atual CPC. Artigo 3º, parágrafo 3º. As partes deverão buscar formas alternativas de solução de conflitos. O Código coloca conciliação e mediação.
como principais e todos devem buscar essa solução. Pode ser inclusive em tribunais superiores, tribunais locais, desde que seja de interesse das partes a realização deste ato. Bom, com isso encerramos a aula, sem não antes fazer o questionamento para que os senhores possam responder e me mandar pelo e-mail profranciscoarrais@gmail.com, valendo a presença a ser computada para os senhores. A questão que eu devo colocar é a seguinte: quando as partes, aliás,